Então sejam bem-vindos ao Café com RH. Hoje eu estou aqui com a Edna Campolina, que é responsável aí pela área de RH da EGU aqui em Belo Horizonte. Rafael, sinto muito, mas é Edina, Edina Campolina, como todo mundo me conhece. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre o meu trabalho, que diz muito, né, sobre quem eu sou. Eu sou contadora de formação, né? Ao longo da minha carreira aí, eu fiz um mestrado em administração que me ajuda a abrir a visão sobre o que eu faço hoje. E ano passado, terminei em outubro, né, uma outra graduação em psicanálise, justamente para aprender a ouvir mais as pessoas, que é o que me exigem no cargo que eu ocupo. Atualmente eu sou chefe de divisão de administração na AGU, sou oriunda da Infraero, a empresa que tem toda a minha gratidão, né? Afinal, tudo começou lá. E com as concessões dos aeroportos, eu vim parar aqui. Casa agradabilíssima, que me recebeu de braços abertos, e por vir de uma empresa onde a disciplina herdada dos militares nos tornou empregados com muito foco, organização e pragmatismo. Nos demos super certo na AGU por causa desses atributos. Hoje eu cuido de 3 setores distintos. O RH, que é minha paixão, pois eu adoro trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, acolher pessoas. Essa é a minha profissão. Junto com o RH, funciona o setor de qualidade de vida. Pense em um setor legal. É lá que cuidamos das pessoas, né, advertindo sobre os cuidados que elas têm que ter com elas próprias. A gente busca trazer palestrantes motivacionais, profissionais que divulguem cuidados com o corpo físico e principalmente com a mente. O estágio, que é um braço do RH, e cuida e administra os jovens, né, que adentrarão no mercado de trabalho e buscam nos órgãos uma qualificação. E essa é um grande desafio que a gente tem hoje, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que devemos ter todo o cuidado com esses jovens, pois tudo que levarão para a vida profissional está começando com a gente aqui na AGU. E outro setor, e o último, é o setor de protocolo e digitalização. Tudo que acontece na empresa passa por esse setor. Os processos que serão analisados pelos advogados e procuradores, não raros, passam pelo crivo dos colegas daquele setor. As correspondências que vão e vêm são protocolizadas, né, naquele setor. Houve uma época, não muito longe, que esse setor era responsável pela digitalização de processos com até 3.000 páginas. Hoje os processos físicos quase não existem, mas não deixam de ter e fazer parte da história desse setor. Então, eu tenho sob a minha responsabilidade 12 servidores, 2 no RH, como eu faço parte, eu sou a terceira pessoa do RH. Eu tenho um servidor na qualidade de vida, 2 servidores no estágio e 5 servidores no setor de protocolo. Junto a esse time, tenho também o auxílio de 4 servidores terceirizados que fazem quase tudo que um servidor concursado faz. E a grande diferença é essa. Eu, servidora, passei por um crivo de um concurso e o terceirizado ele é contratado no mercado de trabalho. Vamos começar por aí. Você falou sobre essa questão da diferença do concursado e do terceirizado, né? Que fazem praticamente o mesmo trabalho, mas que deve ter suas diferenças aí, inclusive no âmbito de gestão de pessoas, né? A gente tenta deixá-los num ambiente muito natural, né? Mas o que mais impacta nisso tudo é a diferença salarial, né? Porque a pessoa faz tudo que o outro faz. Mas um concursado, ele tem a garantia, ele tem um plano de saúde, ele tem um vale alimentação, e o concursado
ele topa trabalhar com a gente por falta de opção, e o salário é muito pouco, né? Então, você imagina, a gente faz uma vaquinha para qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que sempre cotizar a parte deles abaixo da nossa, né, por consideração a eles, e para ficar uma coisa justa e que também de uma forma que não deixem eles também constrangidos, né? Porque a gente vê a diferença, né? Sim, Então, mas é o grande. interessante que vocês buscam aplicar esse princípio de justiça aí, né? Ah, sim, isso aí eu não deixo a peteca cair de jeito nenhum. Né? A gente faz lá uma vez por mês os aniversariantes do mês, né? A comemoração, e sempre tem aquela vaquinha pro bolo, pro salgadinho e tudo. E aí eu vou acompanhando a lista. Aí, se eu não vejo os meus 4 lá, eu falo, ai, o que está acontecendo? Ah, não, Edina, esse mês eu não tenho dinheiro. Não, vai do mesmo jeito. Né? Então, assim, a gente busca entender, isso que eu te falo, né, das práticas que a gente tem de vida, auxiliam muito a gente administrar, gerir, né, as equipes. Uma pergunta que eu tenho para você também, Tina, é que eu era vizinho de vocês ali na AGU, né? Porque eu Ah, sim. trabalho como professor voluntário ali na Nova Acrópole, né? E vocês mudaram do prédio ali recente, inclusive o prédio está lá em reforma, né? Uhum. E, e eu acho que grande parte disso, quando eu estive lá dando uma palestra com vocês, eu lembro que vocês me contaram que boa parte dessa mudança é que não tem a mesma necessidade de espaço físico, tem vários servidores agora em regime híbrido ou home Sim. office. Então, eu queria que você contasse um pouquinho assim, como é que foi a experiência da pandemia, o legado que ela deixou dessas mudanças, né? E como Uhum. isso mudou assim para o servidor público, né? É. Eu confesso, Rafael, que o home office é um grande desafio para nós do RH. Veja bem, quando o servidor está às vistas, né? Você está acompanhando a hora que ele chega, a hora que ele sai, e demandam, isso aqui é mais urgente, né? Faz isso aqui primeiro e tudo. Com o trabalho remoto, a gente não tem controle disso, né? Então, a experiência no começo foi muito dura. Inclusive, eu brincava, né? Às vezes eu precisava da pessoa, não encontrava, brincava com ela assim, né? Nas entrelinhas, falando sério. O serviço chama home office, não é home office, né? Então a gente precisa te achar, né? Você pode fazer seu home office de 7 da manhã às 19 da noite, mas o ideal é que você, pelo menos umas 5, 6 horas, você esteja junto com as pessoas, né? Porque a gente precisa trocar, nós continuamos equipe. Atualmente as pessoas estão mais adequadas a esse modelo, mas ainda a gente tem um probleminha aqui ou ali. Essa questão, inclusive, né, da estabilidade que tem na questão do serviço público, né? Isso traz uma dificuldade a mais para manter as pessoas engajadas, para trazer as pessoas ali, né, de fato dispostas a estarem dando o seu melhor no trabalho. Enfim, como que você enxerga isso e se tem alguma estratégia que você utiliza para trabalhar isso? Realmente é muito desafiador o serviço público nesse sentido. A gente não tem como motivar, né? Um dia eu aprendi isso, não sei se é muito verdade, né? Mas a gente não motiva ninguém, né? A motivação tem que ser uma coisa que a pessoa traz, né, nela, Motor e ela próprio, tem né? isso, e ela tem que lembrar todo dia o motivo que deixa ela ali. Só que no serviço público é complicado assim, porque mesmo que eu reconheça aquela pessoa como essencial, eu não tenho como recompensá-la disso. Né? Então, o concurseiro, até que a faixa etária lá no RH está aí no nível de 40, 50 anos. Né? Eu já não tenho mais nenhum concurseiro. Mas no último dia 6, a gente deu posse para 14 servidores que passou no último concurso. Se você olhar o histórico dessas pessoas, você vai ver o título lá, concurseiro.
né? A pessoa que passou no concurso aqui da AGU, mas que ele vai continuar trabalhando para passar em um concurso melhor, né? Então, isso é óbvio. E a gente lida com essa fluidez, né, digamos assim, mas de outra forma, isso é muito penoso para o serviço público, porque quando a pessoa consegue juntar todas as capacidades, todos os conhecimentos que ela tem, ela passa em outro concurso e aí, né, a gente fica a ver navios. Há uma garantia mais ou menos boa que a gente tem é que, como eu falei, eu sou requisitada, eu sou da AGU, e a maioria dos meus colegas da AGU são requisitados também. A questão de ser requisitado nos deixa mais sossegados, digamos assim, né? Porque não é fácil você passar de um órgão para o outro, né? Então a gente fica mais parado e a AGU hoje pode contar com essa mão de obra, digamos assim, mais segura. Mas a meninada que está entrando aí, né, que eu não sei nem mais qual geração que é, né, que já teve boom, baby boom, teve Y, eu não sei nem qual geração que nós estamos, mas que eles são mais difíceis, né, porque eles vivem um desafio constante. Então, na AGU hoje está bom, mas o TST daqui a pouco vai estar melhor, né? Então, a Vamos gente falar sobre vive isso. essa questão geracional aí, inclusive, né? Você tem, igual, desses novos entrantes aí, são de gerações diferentes? Como é que você lida com as diferentes gerações aí? Inclusive, às vezes, não só uma questão de diferença de idade, né? Mas às vezes a pessoa que já está lá na mesma posição há 10, 15, 20 anos e outra que está entrando agora. Isso também, assim, traz maturidades diferentes, desafios diferentes. O que você nos conta sobre isso? Vai ser meu primeiro contato com essa geração nova de servidores. Mas eu lido com estagiário, né? Aí você imagina, Rafael, os meninos que não estão obedecendo os pais vão obedecer chefia? Né? Então, assim, eu não vou ter nenhum desses 14, não sei, porque algumas pessoas já desistiram, sabe? Então, eu não vou ter nenhum sobre o meu comando, mas eu auxilio as outras pessoas a se relacionarem com esses servidores. Então, a questão das diferenças também de gênero, né? As diferenças raciais, hoje, graças a Deus, a, a AGU é muito preocupada com as diversidades, né? Então, a gente tem um Ministério das Diversidades, né, que vai exatamente gerir essas questões que muitas vezes são embaraçosas para quem está na ponta, né? Eu confesso para você que eu nunca tive contato mesmo com uma pessoa trans. Eu não sei como é que eu faria, né? Mas lá a gente tem negros, tem gays, tem pessoas que pensam diferente, que se denominam até, como é que eu vou te falar? Eu não sei bem o nome, não, mas que acham que são bichos, né? Tem um nome para isso, eu já esqueci. Mas a gente lida com essa meninada no âmbito assim do serviço. Você pode ser o bicho que você quiser, mas aqui você vai ter que desenvolver o serviço assim, assim, assado. Né? Quanto à opção sexual das pessoas, nós não temos nada com isso, desde que haja um respeito, tanto dele para o servidor, para a chefia, quanto da chefia e do servidor para com eles. Então, a gente tem muito cuidado nesse sentido. Imagino que essa gestão de estagiário deve ser complexa, não só pela questão geracional que você colocou, porque nessa geração falta muita resiliência, né? Falta muita essa capacidade de gestão emocional dos conflitos, mas também porque tem uma dinâmica diferente, né? O servidor fica lá por muitos anos. O estagiário é alguém que está ali, por essência, de maneira temporária, né? Realmente, isso é uma coisa que incomoda muito a gente, em qual sentido? É que a bolsa de estágio é pouca demais, né? Eu acho que hoje não chega a R$ 500 para trabalhar 4 horas por dia. Então, eu acho altamente desmotivador esse valor, por quê? Porque ele vai ser estoquista na drogaria Araújo, ele vai ganhar um salário mínimo, vai morrer de trabalhar.
né? E estudar ainda depois disso, mas é uma garantia que ele tem maior, né? Então, hoje, o grande desafio que eu vejo é esse valor, né, que paga de bolsa para eles, e porque o resto a gente leva, né? Eu sou mãe, então poxa, eu já adotei filhos lá que às vezes me encontra na rua, me chama, ó, chefinha. Aí eu vou lembrar, né? Custo lembrar do nome da pessoa e tudo, mas são pessoas que a gente acolhe, geralmente são pessoas muito humildes, né? Então a gente acaba acolhendo, mas já tive problema também com estagiários que não queriam trabalhar, queria ficar com fone de ouvido e escutando música o dia inteiro. Então, realmente, a questão geracional, eu acho que pesa, mas eu acho que esse despreparo, né, dos jovens também tem pesado muito para a gente, como gestor de estágio. E dentro do setor público, assim, para você fazer o desenvolvimento de pessoas, fazer essa questão de promover alguma política nesse sentido, se enfrenta muitas questões burocráticas, de recessão orçamentária, e Demais. se sim, como é que você faz esse jogo de cintura aí para poder dar certo? A gente passa por uns perrengues, viu? Pra você ter ideia, o LOA, né, foi autorizado em maio. Então, imagina a gente cheio de coisa para comprar, material. Só para quem não sabe, LOA é a lei orçamentária, assim, né? Isso, desculpa. Tá no... Então, quando foi aprovado, foi aquele corre-corre, né? Paga uma coisa aqui, empenha outra ali para não perder a verba, o orçamento. Mas o que acontece? Eu ainda preciso, mesmo com os concursados, eu ainda preciso de uns 3 servidores especializados. E eu dependo desse orçamento para conseguir requisitá-los, porque quando a pessoa troca só de ministério, um exemplo, quando a pessoa sai do INSS e vem trabalhar na AGU, eu não preciso pagar nada para ninguém. Mas quando sai, por exemplo, do Banco do Brasil e vem trabalhar com a gente, eu tenho que ressarcir o Banco do Brasil o valor daquele servidor. Então, eu preciso de dinheiro em caixa para isso, né? Isso realmente tem faltado. E outras coisas, né? A gente fez uma cerimônia agora de posse, aí com pouco dinheiro, você já passou por isso, né? A gente precisa de um palestrante, ele tem que vir na graça, né? No 0800 para a gente, porque não tem dinheiro para empenhar para essas coisas. E a gente começa a medir, né? Puxa vida, nossa, se a gente fizesse um workshop disso, se a gente fizesse um seminário daquilo, ia ser tão enriquecedor, mas a gente não tem de onde tirar. Caminhando para o final, Edina, se você pudesse mudar algo assim que você acha que seria essencial para trazer uma verdadeira melhoria, né, para a gestão de pessoas dentro do serviço público, o que você acha que seria, né, o que você acha que seria um ponto de transformação assim, que seria verdadeiramente um ponto de transmutação para algo melhor? Eu acho que o que falta no serviço público é gestão por competência, sabe? Você diferenciar a pessoa pelas entregas dela. Porque senão você vai ter sempre pessoas desvalorizadas, desmotivadas, né? Procurando pular pro outro galho, né? Então, resumindo tudo que eu falei, eu acho que falta muito essa valorização, esse olhar especial, né? Para quem realmente faz suas entregas dignamente. E se você tivesse um conselho para dar, né? Temos um público aqui que é voltado também para as pessoas que estão no RH, na área de gestão de pessoas. Se você tivesse um conselho para alguém que está começando nessa área, seja no setor público ou privado, o que você diria? Olha, tem uma frase que é atribuída a Confúcio, que eu não sei nem se é dele, mas ele fala assim, ó, escolhe um trabalho que você goste e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Né? Então, eu tenho para mim isso. Eu acho que, como todo trabalho, a gente precisa gostar do que faz. Né? Eu preciso, por exemplo, gostar do trabalho doméstico, senão meu marido já tinha me largado. Mas que as pessoas que trabalham
com pessoas, gostem de pessoas, né? Porque senão tem que procurar outra coisa para fazer. Então, a partir do momento que a gente começa a ter empatia pelo problema do outro, pela dor do outro, a gente tem um outro olhar. Porque quem trabalha no RH, ele vai receber reclamação ou porque o salário atrasou, ou porque as férias não conseguiu reprogramar, ou está com problema de saúde, o plano de saúde não cobriu ou não facilitou a vida dela, né? Ou como no meu caso, que eu recebo muitas demandas de quando os servidores perdem entes familiares. Oi, Dina, quantos dias que é a licença? Né? O que eu tenho que fazer? Então, se a gente não tem esse, como é que eu vou te falar? Esse coração mole, né? Para você abraçar, para você acolher, né? Então, o conselho que eu dou, parafraseando Confúcio, é fazer o que gosta, né? Que aí não vai ter que realmente, não tem sacrifício quando você faz o que gosta, né? Mas e tem empatia, né? Ô, Rafael, eu só queria contar um caso engraçado, você tinha até mencionado, né? Num dos meus estagiários, um dia eu estava apertada de serviço, naquele prédio lá que você conhece, lá no Vias Fortes com Santa Catarina. Aí eu falei com o menino, né, com o rapazinho, falei, fulano, você sabe andar na cidade? Ele falou assim, sei, o que você precisa? Eu falei, eu preciso que você pegue aqui, ó. Mostrei para ele da janela, você vai pegar o Augusto Lima aqui, depois vai virar aqui, vai pegar a Amazonas, você vai na Amazonas até o Pirulito da Praça 7, atravessar a Praça 7, aí lá no Amazonas 480 é o prédio do INSS, você vai lá para mim e vou. Rafael, deu 2 horas, esse menino não aparecia. Eu falei, puxa vida. Liguei no INSS, o menino não tinha nem aparecido lá. Passa um pouquinho, liga a mãe do menino. Olha, o fulano tá perdido lá na... Falou o lugar que ele tava, sabe? Eu fiz Jesus, amado. Ele tava assim, a meio quarteirão de onde ele precisava, a meio quarteirão de transpor a Afonso Pena. E eu apertadíssimo de serviço, pois eu tive que sair lá resgatar o menino. Aí você não acredita que ele estava nessas casas de videogame? Ele estava lá com aqueles microfones, aqueles óculos de 3D lá, e eu procurando o menino no lugar que a mãe falou que tá, o menino tá lá bem tranquilão, jogando, com o pacote que eu entreguei para ele em cima de um balcão qualquer. Aí eu falei, gente do céu, eu preciso como é que chama? De um motoboy, eu não estou precisando de estagiário para fazer esse tipo de serviço. Que deixa a gente, né, numa situação muito difícil, porque mesmo com muito serviço, sair para resgatar o menino, que afinal de contas era a minha função. O pior é ter ido parar da Lan House lá sem preocupação, hein? Sem preocupação. E é isso aí. Tá certo. E você falou que tem uns outros projetos também, né? Você quer contar um pouquinho deles só para a gente finalizar? Sim. Eu gostaria, apesar de não ser muito de fazer propaganda, né? Acho que não nem cabe, mas eu acho tão importante convidar as pessoas que também tirem um pouco do seu tempo livre em favor do outro, como você falou que faz, né? Você é professor voluntário, eu já alfabetizei adultos voluntariamente, e hoje, às segundas-feiras, eu faço um atendimento fraterno, que é um projeto de escutatória, né? A gente vai lá, olho no olho, escuta as pessoas. Às terças-feiras, eu atendo, não sei se você conhece ou se alguém conhece, né? O SOS Preces, que é também um aplicativo que as pessoas ligam como se fosse aquele da vida lá, como é que chama? CVV, né? Inclusive, ele foi baseado nesse serviço, né, de valorização à vida. Então, a gente doa lá 3 horas por plantão para atender as pessoas. E quarta, quinta e sexta, ainda tem outros trabalhos assim que são menos volumosos, mas que a gente dedica pelo menos meia hora também para auxiliar as pessoas que estão aí necessitadas. Eu acho que, independente da religião que a gente professe, eu acho que é sempre bom você doar um pouquinho de tudo que você tem, né, para aquelas pessoas que não têm nada. Não só na forma financeira, na forma física, mas na forma de energia, de empatia, de solidariedade. Eu acho muito importante e faz um bem tremendo para a minha vida.
Isso aí, a gente doar um pouco do nosso tempo, né? Que é o que a gente tem de mais precioso e oferecer ao outro. É isso. Isso aí, muito obrigado, menina, mais uma vez. E até uma próxima.